O portal dos spoilers está aberto e a gente vai falar sobre o capítulo 1077 de One Piece, que traz algumas questões aí bastante interessantes sobre o final, né, desse enredo aí, dessa historiazinha sobre o traidor, sobre quem é que está causando todos esses problemas na ilha e ali naquele imenso laboratório do Vegapunk. Antes de tudo, para não perder nenhuma novidade, aproveite-se para se inscrever aqui no canal, você não perde nada sobre o One Piece e fica ligado em tudo que acontece no anime, no mangá, daqui a pouco na live action também. Os spoilers foram bem curtos inicialmente, não dá pra gente saber exatamente o que aconteceu, mas a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tem e o que pode se tornar a ilha Egghead após estes acontecimentos. Lembrando que Vegapunk estava preso e o Gorosei ainda não chegou com Kizaru na ilha. E uma última coisa que é um fato irrelevante, mas interessante, sempre a cada 11 capítulos desde o 1033 a gente tem tido capítulos bons e que trazem alguma novidade interessante. O 1066 foi a primeira aparição do Vegapunk verdadeiro. O 1033, por exemplo, foi a chegada de Zoro e Sanji na pista principal para enfrentar King e Queen. O 1044 eu não preciso nem dizer, talvez seja o melhor capítulo de One Piece por muito. Aquele capítulo é uma obra-prima. E no 1055 a gente tem o Shanks estralando o seu Haki do Rei para cima do Almirante Touro Verde para mostrar que esta é uma nova era e que ele deve respeitar quem está chegando agora. Então vamos falar do 1077. Será que esse capítulo guarda algo tão especial quanto estes outros? Bom, inicialmente a gente não tem muita coisa, mas o nome do capítulo é Você Deveria Ter Notado Antes. E aí eu já não sei mais o que pensar. A ideia do traidor volta a rondar novamente, que ele exista e que algum dos Vegapunks seja ele, mas alguns acontecimentos desse capítulo também vão tirar outros Vegapunks da jogada, o que faz tudo ficar muito sem ter alguma certeza. A gente não consegue entender qual é o verdadeiro Vegapunk culpado por isso tudo, se é que é um Vegapunk. Eu acho que o nome desse capítulo ele pode ser um pouquinho enganoso, ele pode brincar um pouco com o que a gente está vendo e com o que a gente pensa inicialmente sobre a ilha de Egghead. Mas vamos lá, a gente já chega nessa ideia sobre o que eles deveriam ter notado antes e quem é esse você, né? E o mais interessante disso tudo é que na capa a gente tem Judge e Caesar percebendo que o Vegapunk é o verdadeiro problema para eles. E aqui, né, a gente já pode começar a se questionar, será que é só para eles que o Vegapunk é o verdadeiro problema? Será que o verdadeiro Vegapunk não é o culpado por isso tudo que estava acontecendo e que está acontecendo na ilha Egghead? E então ele seria aquele que todos deveriam ter percebido sobre a culpa dele. Por mais que ela não seja direta, por mais que ela não seja pensada, é uma lógica que a gente pode se basear por conta das ações do Vegapunk sempre serem inconsequentes. Ele sempre pensa mais na evolução da tecnologia e nos seus próprios desejos do que o quanto isso pode afetar alguma coisa que talvez para ele seja irrelevante. E por isso que eu acho que o Vegapunk vai ter um destino curioso nesse arco. Eu não acho que ele vai escapar, pelo menos não 100% e ileso. Eu acho que ele vai utilizar a fruta dele como um meio para ele sobreviver, mas a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. Um dos spoilers que soltaram é que o Zoro percebe que os Seraphim possuem habilidades semelhantes ao King. E aqui é uma brincadeira isso ter sido vazado, né? Porque é irrelevante. O que eu falo sobre isso aqui? Que os Seraphim são, obviamente, baseados no DNA dos Lunarian, que teoricamente, pelo menos até o que a gente viu hoje em One Piece, são a raça que tem capacidades físicas para ser a mais forte. Tudo bem que a gente tem o Oni, que no caso é a raça do Kaido, mas a gente nunca viu uma raça que consegue misturar resistência com velocidade tão perfeitamente. E por mais que ela tenha fraquezas, se o usuário
dessa raça, no caso agora os Seraphim, conseguirem mesclar isso com outras habilidades, realmente mostra o porquê que eles são conhecidos como a raça de humanos mais forte. Essa combinação de uma raça que já é extremamente forte, rápida e resistente, junto com os mecanismos para aumentar o físico dessas criações, e Akumas no Mi junto, ultrapassa até mesmo a necessidade de um Haki para enfrentar uma luta contra um gigante do mundo de One Piece. Com gigante eu não quero dizer os imperadores, mas sim aqueles que são membros altos de um bando, como por exemplo o Frank. Ele, querendo ou não, é um membro alto do bando dos Chapéus de Palha. Talvez depois do trio Monstro e do Luffy, eu acho que ele seja ali um cotado para ser o mais forte. E ainda assim é dito pela Lily que ele não pode fazer nada contra essa raça. Ou seja, é de nível de comandante 1, né, o mais fraco ali, o terceiro, enfim, nível cracker, digamos assim, para cima, que dá a ele um certo posto, já que a gente sabe que existem pelo menos 4 e que a gente supostamente não viu os outros, né, que seriam os feitos a partir dos outros Chichibukai. Dito isto, eu acho que para a história em si é uma maneira do Zoro abrir um questionamento um pouco maior sobre o que é a verdadeira raça dos Lunarian, da onde eles vieram, quem são eles, por que eles têm essas propriedades, e a gente a partir daí pode entender um pouco mais da história da Lua, que a gente sabe que eles são uma raça de lá, que veio para cá, enfim, eu acho que isso pode ser uma porta de entrada para essa história, e eu acho que por isso o Oda botou nesse capítulo, porque eu não vejo mais nenhum motivo para a gente ter algo tão, entre aspas, simples, num capítulo que teoricamente é muito tenso no geral. A Lily utiliza uma Bubble Gun, uma arma de bolhas, contra o Seraphim Snake, que é o da Hancock, e ela consegue escapar ainda assim e transforma o Usopp em pedra. Aqui as coisas estão tomando um rumo complicado. Vamos ver o que vai acontecer com isso, né? Porque a gente sabe o que acontece quando uma pessoa que é transformada em pedra é destruída, e a gente não sabe exatamente como sair dessa forma, a não ser pelo haki do usuário, né? Assim como, por exemplo, o Doflamingo se livrou do congelamento do Aokiji, provavelmente com seu haki. E o Usopp ele não tem isso. Então eu acho que é algo interessante para a gente ver os limites do Usopp, testar um pouco mais das suas capacidades e mostrar por que ele é um personagem hypado, né? Querendo ou não, todo mundo gosta muito dele e a gente espera que ele tenha uma participação mais envolvente na obra, tanto que é uma decepção muito grande, porque Holy Cake ele não tava, e o ano ele foi muito, pouco utilizado, ele não teve uma participação grande, ele não fez nada demais a não ser aquele momento vergonhoso contra a Ult. Então eu acho que esse pode ser um momento onde ele tem uma participação um pouco maior e que a gente possa ver aí ele entrando de vez nesse arco. Apesar de tudo, o próximo arco supostamente é o Baf e é o arco pra ele, né? Só tem que ter o Usopp, não pode ter mais nenhum chapéu de palha, só o Usopp lá. Eu acho, inclusive, que a gente pode ter a participação de alguns personagens de Wano em Elbaf, porque o Oda falou muito de Wano nesse SBS, e se a gente tiver alguma entrada de um novo chapéu de palha, eu acredito que esse chapéu de palha pode vir acompanhado com outro personagem de Wano, e a gente também tem a Carrot, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Carrot está na capa do volume 105, se eu não me engano. E quem sabe ela não aparece de volta, né? Pra ajudar eles. Ela pode ter fugido da terra dela, apesar dela ter supostamente recebido um cargo alto. Mas o que importa é que no final do capítulo alguma coisa acontece. E essa coisa pode mexer um pouco aí nas teorias de quem é o verdadeiro traidor. Na última página, provavelmente, do capítulo, alguém, um ser desconhecido até o momento, não sabemos se vai aparecer, se vai ser silhueta, o que vai ser, mas esse alguém
atira na cabeça do Shaka e ela explode. Aqui o bagulho fica tenso, porque a gente tem a destruição de, teoricamente, aquele que por muitos era o maior alvo dessas teorias. Porque ele era muito inteligente, ele era meio, sabe, ele tinha uma maneira de controlar as pessoas, mas acabou que não é nada, a não ser que ele seja Mastermind e tenha pensado em ser destruído para, na verdade, ele estar sendo reconstruído logo depois, que eu acho um pouco improvável. Ele então é completamente destruído e a gente não sabe o que vai acontecer a partir daqui. A Atlas já tinha sido destruída, mas ela teoricamente está bem. Porém, York foi destruída, né, teoricamente, foi transformada em pedra, não tem probabilidade de volta nesse momento, porque a gente não sabe o que aconteceu ainda na localização do Seraphim Snake. E a gente tem também agora o Shaka explodindo. As opções estão se esvaindo, Vegapunk original está preso, e a maior lógica que de fato, principalmente com Pitágoras sendo atacado, a Lilith sendo atacada e protegendo o Chapéu de Palha, junto com isso a movimentação do Edinson, que até o momento é desconhecida, eu realmente acredito que o Barba Negra deve estar envolvido, principalmente o Shiryu deve estar envolvido com os acontecimentos desse arco, mas eu convido você a deixar aí sua opinião. Eu vou falar um pouco mais quando sair o capítulo de verdade, porque como é os spoilers iniciais, a gente tem muito pouco de informação e falta muita coisa sendo mostrada de fato, para depois a gente pegar e falar bastante sobre esse capítulo, que eu acho que pode ter muita coisa implícita e muito relevante para o destino desse arco no próximo capítulo. Eu vou ficando por aqui, um abraço, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para não perder nada sobre One Piece. Fui!